Ora viva, seja bem-vindo ao programa Hora de Desporto para o dia de hoje, nesta televisão PM Franco TV, a primeira televisão online é Manica, líder em visualizações e audiência na qualidade de certa. Hoje, como de sempre, nós trazemos as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional, mas também temos a questão de notícias locais, e isto é que nós valorizamos muito, porque essa televisão, para além de trazer as notícias além fronteiras, também temos notícias locais da província. E por acaso que hoje vamos falar da questão das equipas que vão regressar, ou seja, regressaram aos treinos, e temos o caso da nossa equipa da cidade ou da província a representar a província no Moçambola. Estamos a falar da equipa do Teste África. Vamos olhar esta questão de regresso aos treinos, depois de um tempo em que viu-se futebol paralisado por conta da Covid-19. Para além disto, vamos falar da questão dos pré-convocados para a Operação Camarões 2020. Para nos ajudar nessas questões, temos um jovem, licenciado em jornalismo e jornalista desportiva. Estamos a falar do Tércio Viola. A quem diz já quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Dirijo-me Josimek, saudação igualmente válida aos telespectadores da PM Franco TV. Já estou a dispor para os vindos debruçarmos sobre os temas já avançados. Sim, vamos olhar mesmo a primeira questão, vamos olhar a questão do regresso aos treinos para as equipas do Moçambola. De certa forma, isto cria pânico para os jogadores ou não? Vamos olhar no geral. Como é que olha? Bem, é um regresso tímido, porque nós sabemos que estamos numa época atípica. Os clubes, tanto como o público no geral, sabe que estamos a viver a vigência da Covid-19. É uma pandemia que coloca-nos medo, porque estamos a vivenciar diariamente o aumento exponencial de casos em Moçambique. Em todo caso, é um imperativo nacional de regressarmos às competições, no caso a alta competição, e Moçambola é o principal campeonato do nosso país. Acredito que foi uma decisão acertada dos órgãos gestores do futebol moçambicano. Há toda essa necessidade de regressarmos. No entanto, observando todas essas recomendações, ou os protocolos, ou todas as recomendações, as medidas do protocolo sanitário, de modo que o regresso dos treinos não seja um foco de contaminação ou de alastrar, para que possamos alastrar mais casos, mas sim que seja um regresso responsável, acima de tudo, que possa ser um regresso que nos traga alguma tranquilidade. Os clubes deverão seguir à risca as recomendações do protocolo sanitário, de modo com que seja um regresso realmente desejado. Seria um caminho olhando para as equipas que vão, por exemplo, representar o Moçambique nas Afrotaças. Estamos a falar do Coxatson e União Desportiva de Songo. Foram as primeiras equipas liberadas para fazer os trabalhos. Será que as outras equipas que vão atuar no Moçambola poderiam copiar o modelo que o Coxatson, a União Desportiva de Songo usou? Seria um caminho? Bem, o regresso destas duas equipas, por serem as equipas que estão na dianteira em representar Moçambique nas Afrotaças, passou por uma expiação, tanto como as outras equipas, as restantes equipas que vão atuar no Moçambola. Os seus recintos esportivos foram inspecionados, tendo aval, deverão também regressar, porque mais do que representar Moçambique nas Afrotaças, as outras equipas que vão disputar o Moçambola vão contribuir com os jogadores para a seleção nacional, e há toda esta necessidade de estarem no ativo, de modo com que os índices desportivos estejam em condições já desejadas. Importa frisar que a União Desportiva do Songo, em particular, ainda nesta quinta-feira, realizou o primeiro treino presencial em duas sessões, isto é, uma sessão no período da manhã, a outra no período da tarde, tudo no sentido de seguir as recomendações do protocolo sanitário, de modo com que os jogadores tenham aquela tranquilidade necessária. É verdade que este regresso impõe uma responsabilidade coletiva e individual, e também acaba intimidando os jogadores, porque fora de estarem concentrados na componente desportiva, também deverão estar concentrados na componente psíquica, porque o atleta está lá preocupado em desenvolver as suas habilidades desportivas, mas também sabe que estamos a enfrentar este momento da Covid-19. Por isso que desde já apelo para que todos os clubes que vão disputar o Moçambola e não só tenham em mente, ou possam potenciar a componente do acompanhamento psicológico, porque realmente os atletas necessitam deste acompanhamento para que tenham uma produção, uma produtividade desejada. No segundo bloco nós vamos discutir a questão das equipas não licenciadas.
mas que devem voltar aos treinos. Temos jogadores que atuam nas equipas que estão na disputa do Moçambola, mas são jogadores vindo dos outros países. A questão do teste de Covid, será que esses jogadores são feitos os testes nos países deles ou mesmo cá em Moçambique? Bem, os testes são feitos tanto no país de proveniência quanto aqui em Moçambique. A União Desportiva de Songo, em particular, tem 3 jogadores que vêm do estrangeiro. Não estão a realizar treinos com a equipa no geral porque estão a cumprir o período da quarentena. É mesmo tudo no sentido de seguir as recomendações do protocolo sanitário. Quero acreditar que é esta filosofia que vai funcionar para todos os outros clubes que vão atuar no Moçambola. Obrigado, Terço. Vamos a um curtíssimo intervalo, voltamos já. Regressamos para a segunda parte do programa Hora de Desporto, para olhar as notícias que marcaram a semana, ou seja, as notícias que têm a ver com o futebol nacional. E neste exato momento vamos discutir a questão das equipas que regressaram aos treinos, mas ainda não se licenciaram. Tercio, como é que olha essas equipas? Voltam para os treinos não licenciadas? Olha, Virgem, a situação de licenciamento dos clubes que atuam no Moçambola não vem de hoje. Uma questão que já é propalada há bom tempo. A falta de rigorosidade no desporto moçambicano. Porque se tivéssemos que ser rígidos, apenas, ou melhor, menos de 5 clubes, se a memória não me traiçoa, é que estariam em condições de disputar o Moçambola. Porque já vem de anos, licenciamento, e até hoje não há toda esta rigorosidade no cumprimento deste licenciamento. Mas o que estará por detrás desta situação? Já iria mesmo entrar nesse sentido. Se calhar importa aqui elucidar aos telespectadores quais são os requisitos básicos exigidos para que os clubes possam obedecer a este licenciamento. Um dos principais requisitos, porque são vários, desde os requisitos da componente desportiva, administrativa e pessoal, a componente infraestrutural, são alguns dos requisitos que os clubes devem obedecer no âmbito do licenciamento. Os clubes também deverão fornecer um relatório de conta, o estágio financeiro do clube em si. Porque, olhando para a componente desportiva, os clubes, para que possam estar devidamente licenciados, deverão ter estádios de futebol que comportam no mínimo 5.000 espectadores. Estamos a dizer que há clubes que não estão em essas condições. Então, nós estamos a fazer um futebol dentro das nossas realidades. No entanto,
isto poderá-nos custar caro um dia, porque se a Confederação Africana de Futebol, a FIFA em si, se for um bocado mais rígida nestes requisitos, poderemos ter clubes moçambicanos banidos. Okay. Eu sou da opinião de que é preferível que façamos um campeonato, um Moçambola, com poucos clubes, devidamente licenciados, para que possamos assim estimular os outros clubes, colocá-los na situação de obrigatoriedade de cumprir com estes requisitos. Será por este motivo que, se calhar, pensaram antes para reduzir as equipas? Nós sabíamos que o Moçambola era disputado com 16 equipas, mas agora são 14. Será um dos motivos esse? Mesmo sem termos as balizas, né? As prováveis. Será um motivo deste? Bem, quero dizer que a redução do número de equipes de 16 para 14 era mais no sentido de gerir o futebol moçambicano, porque estávamos numa situação atípica, vivemos numa situação da conjuntura económica. Esta é a razão principal, quero acreditar. No entanto, se a questão da redução dos clubes fosse por licenciamento dos clubes, estaríamos a dizer que menos de 5 clubes, como teria dito na minha intervenção primária, é que estariam em condições de disputar Moçambola. Okay. Outros clubes, em boa parte ou em bom número, estão em processo de licenciamento e queremos acreditar que, em momento oportuno, poderão finalizar esta situação, mas se não conseguiram licenciar no momento normal ou no período normal, não será neste momento da vigência da pandemia da Covid que os clubes irão obedecer todos os requisitos para que sejam devidamente licenciados. Ok. A propósito de Manica, nós sabemos que tem várias modalidades desportivas. A equipa do PM Franco TV normalmente faz o acompanhamento daquilo que tem sido o futebol da província. E ao longo da semana nós acompanhamos uma história de um jovem atleta. Ele é atleta de alta competição, dos 800 metros, e ele deu-nos algumas informações que daqui a pouco vamos acompanhar a história desse jovem. Ele diz que a província de Manica não tem centros de treinamento e também há falta de clubes que vão motivando esta modalidade. E nós vamos ainda dar prosseguimento a esta notícia para sabermos dos treinadores, da associação, tudo. Mas, num ponto geral, a esta questão de termos atletas de alta competição e a província não ter centros de treinamento, será que de alguma forma vai tirar a vontade daqueles que ainda têm essa vontade de ser atleta um dia? Bem, se a situação continuar assim, obviamente que vai tirar esta vontade. Felizmente, infelizmente, fui atleta desta modalidade mesmo, está a referir ao atletismo. Participei em jogos escolares. Tive colegas que destacaram-se com boas marcas. Tem a especialidade que nós chamamos de concursos, são lançamentos de dardo, são lançamentos de disco, são saltos em comprimento e por aí em diante. Tive atletas com boas, tive colegas com boas marcas, mas hoje onde é que estão? Desistiram da modalidade, porque não há todo este acompanhamento. É verdade que, não só em Manica, Moçambique não tem centros de alto rendimento para albergar ou para acolher esses atletas. Felizmente a província de Manica é beneficiada por estar localizada em condições favoráveis para a prática do atletismo. A província de Manica, tanto como a província de Niassa, o clima em si, a temperatura ajuda para a prática do atletismo. No entanto, se nós continuarmos nesta desculpa de que não temos centros de alto rendimento, os gastos, ou vivemos numa conjuntura económica, estamos a perder de vista bons atletas. Estamos a perder de vista bons atletas porque já vem de algum tempo que se diz que o campo do Ferroviário de Gondola deverá se projetar num centro de alto rendimento, já seria de bom agrado, porque realmente a província, não só a província de Manica, Moçambique em si necessita de centros de alto rendimento para que possamos aproveitar esses atletas. Olha, temos que perceber que a carreira de um desportista, infelizmente, não leva muito tempo. É muito limitada a carreira de um desportista comparativamente às outras ocupações ou às outras áreas de atuação. Um desportista tem um curto tempo. Então nós temos que saber aproveitar este curto tempo desses atletas e colocá-los nos seus devidos lugares. Temos que potenciar esses atletas para que assim possamos projetar as novas Lourdes Mutolas, possamos projetar as novas Tinas da Glórias, não só no atletismo, tanto como no desporto moçambicano em geral. Há toda esta necessidade de sim termos centros de alto rendimento para que possamos absorver e possamos realmente fazer o bom uso
desses atletas, porque devemos fazer o acompanhamento. Este acompanhamento começa mesmo desde os campeonatos escolares, jogos desportivos escolares. Okay. A província de Manica cometeu a proeza de, pela terceira vez consecutiva, da realização de 3 edições consecutivas, ser campeão absoluto dos jogos escolares. Okay. E atletismo é uma das modalidades em que se destacou. Mas eu lhe pergunto, onde é que estão esses atletas? Onde é que estão os campeões de 2015? Onde é que estão os campeões de 2017? Onde é que estão os campeões de 2019? Por onde é que andaram esses atletas? Ou por onde é que estão agora? Há toda uma necessidade de fazermos uma cadeia de acompanhamento desses atletas, desde o ensino primário, secundário e ensino superior. Eu particularmente deixei de praticar o atletismo quando entrei para a universidade, porque a minha instituição não tinha condições de movimentar o atletismo, mas olha, se tivesse, provavelmente eu poderia continuar. Exato. Então há toda uma necessidade de agentes desportivos e tantos outros atores, tantos outros intervenientes comungarem desta filosofia de aproveitar esses talentos, porque quem sai a ganhar é o país. Há muitos atletas tão bons, mas encontram-se no anonimato, não há acompanhamento. E atletismo, infelizmente, é uma modalidade que não dá ganhos. Okay. Temos que perceber, é diferente do futebol. Okay. O Risco não pode participar, pode ter um clube de futebol, tem um estádio, as pessoas vão ter que pagar os bilhetes para poder aceder ao estádio, aderir aos jogos. Exato. Mas o atletismo não. Atletismo, mesmo que digas que haverá distribuição de camisetas, haverá qualquer outra coisa, é difícil fazer com que o público esteja presente no estádio. Okay. Então há toda essa necessidade de nós termos uma outra filosofia do nosso desporto. Infelizmente o desporto moçambicano não é profissional, mas há exceções que nós devemos aproveitá-los no sentido de projetarmos o nome não só da província como de Moçambique, porque realmente recursos humanos temos. Então temos que saber fazer a gestão racional destes recursos para que um dia possamos se cantar de glórias e levarmos a bandeira moçambicana ao mais alto nível. Obrigado, Tércio. Caro telespectador, nós vamos para um curtíssimo intervalo. Voltamos na terceira parte, onde vamos olhar para a questão da pré-convocatória da Seleção Nacional e vamos acompanhar a história do jovem atleta da cidade de Chimoio a atuar num dos clubes da província de Maputo. Vamos saber dele como tem sido o dia a dia no atletismo, a partir de Chimoio para Maputo, esta prática toda. Para já, um curtíssimo intervalo. Pretende divulgar a sua marca, produto ou serviço? Chegou a solução para si. Adira PM Franco TV em Chimoio. Para mais informações, contacte-nos através do 82 12 72 048 ou pelo correio eletrônico pmfrancotv@gmail.com. Estamos localizados na Avenida 25 de Setembro, na cidade de Chimoio. Invista e publicite os seus serviços, porque a publicidade é a alma do negócio. Caro telespectador, bem-vindo. Já estamos na rua para mais um desporto, ou seja, Hora de Desporto nesta televisão PM Franco TV, a primeira televisão online na província de Manica, líder em visualizações e audiência na qualidade certa. Eu convido o caro telespectador para fazer desta viagem um sabor porque nós vamos conversar com um jovem atleta da província de Manica a representar o Clube Ferroviário de Maputo. Veja só, de Manica, Ferroviário Maputo e a representar Moçambique nas competições de atletismo. Vamos juntos, porque há muita novidade.
Já estamos na rua, para um desporto à rua, onde vamos conhecer a história do jovem Genito, um jovem que está na modalidade de atletismo. A quem desde já vou conversar, ou seja, agradecer por ter aceito o nosso convite. Genito, como é que estás? Boa tarde a todos os espectadores que estão neste momento a assistir, e também agradeço bastantemente pelo convite do canal. Do momento estou muito bem, graças a Deus. Genito, nós sabemos que estás já há bom tempo que, ou seja, não participas nas competições devido à pandemia da Covid-19, mas nós queremos saber como que está a tua saúde, né, neste período em que tudo quase está paralisado. Esse tempo de pandemia está sendo difícil para mim, mas a primeira coisa, a minha saúde está totalmente bem. Já fiz teste de Covid-19, mas não deu positivo. Estou realmente muito bem do momento. Agradeço a Deus por tudo isso que Ele está a fazer por mim. Mas agora, sabendo também por desporto, o desporto está andando melhor possível. Estás a treinar, treinas, preparas as tuas modalidades diariamente ou porque está parado também? Desde que começou... Não, desculpa, antes de começar a pandemia eu já vinha treinando. Okay. Então, desde que começou a pandemia em março, eu nunca parei de treinar porque sou um homem competitivo. Eu sei, se eu parar, verá grandes campeonatos daqui a pouco, então não estarei em forma para competir ou para participar do campeonato. Por isso estou a treinar, todos os dias estou a treinar, diariamente. Cidade de Chimoio a representar a Ferroviária de Maputo. Como é que isto aconteceu? Como é que isto começa a representar a Ferroviária de Maputo uma vez que estás no Chimoio? É uma grande história isso aí, mas para eu participar, para eu estar no Ferroviária de Maputo não foi fácil. Mostrei os meus talentos aos jogos escolares, jogos de CPLP, grandes campeonatos do mundo. Então, quando eu participei do campeonato de 2018, campeonato nacional de atletismo, onde fiz o contrato com o Ferroviária de Maputo. E de lá para cá, como é que tu tem feito o trabalho? Os teus treinadores, os teus coaches estão em Maputo ou estão cá na cidade de Chimoio? Tenho o principal coach que está em Maputo, mas desde eu treinei com o meu treinador, Fernando João, que sempre do início ele que me tirou até o patamar que eu estou do momento. Vamos dizer que o meu treinador está em Maputo, mas tenho um treinador fixo, né? Desde a criancice treinei com ele, o Fernando João. Okay. Quais são os desafios que Genito tem encarado a partir de Chimoio para trabalhar com uma equipa que está em Maputo? É grande desafio que eu estou a encarar agora, porque tenho grandes problemas nos treinos, porque não tenho atletas do meu nível. Para treinar com ele, mas há muito desafio, eu tenho muitos desafios, mas não é por isso que eu não paro também de treinar, estou a treinar sempre. Okay. E tem estado em comunicação com os seus treinadores do Ferroviária de Maputo, tanto como daqui do Chimoio, tendo em conta essa distância devido à pandemia da Covid-19? Tendo estado sim, em contato com meus treinadores que estão em Maputo, então eles não deixam escapar nenhuma informação. Em qualquer informação de qualquer campeonato eles me atualizam. Então não estamos estamos sempre estamos sempre em comunicação. A cidade de Chimoio tem atletas, disseste aqui que em algum momento surge como um desafio não ter atletas ao teu nível para preparar. A questão também do espaço, como é que tem sido? Do tipo, vamos dizer que é muito complicado para mim, porque um atleta sem treinar sozinho é totalmente, vamos dizer que é um pouco difícil, mas eu também não paro por causa disso. Eu sempre treino com o meu treinador, ele sempre me orienta, ele sempre organiza uns tipos de treinos para tal, né, para uma pessoa, então sempre nunca parei. Também espaço de treino no campo municipal da cidade de Chimoio. Okay. Atletismo na cidade de Chimoio, como é que está? Há muita gente a aderir ao atletismo aqui na cidade de Chimoio? Não, vamos dizer que é pouca gente que aderir ao atletismo na cidade de Chimoio, é porque vamos dizer que na cidade de Chimoio, vamos dizer que temos falta de clube, então os atletas que saem do jogo escolar, então tendem a se enquadrar no atletismo, torna um pouco difícil por causa de tempo. Então eu acho que é por falta de clube, mas se fosse nós tínhamos um clube ou dois clubes na cidade de Chimoio a nos motivar novos atletas que estão a aparecer, eu garantia que teríamos muitos atletas, mas por isso temos poucos atletas na cidade de Chimoio por causa de falta de clubes. Um conselho em termos deste período em que nós estamos da pandemia, que forma de reativar mais esta prática do atletismo? Eu gostaria muito que a província tivesse também
tivesse também do tipo um centro, né, de treino, né, para se enquadrar esses atletas. É porque sem um centro torna um pouco difícil os atletas se enquadrar num lugar que eles não sabem o que eles fazer, então torna um pouco difícil. Gostaria que a cidade de Chimoio abrisse também, tivesse muitos patrocínios no atletismo. Gostaria também que na cidade de Chimoio tivesse muitos atletas em estado ligado no atletismo. Eles estão ligados, mas o que nos falta é do tipo, vamos dizer, é falta do quê? É falta do clube. É falta do clube, porque os atletas tendem a abandonar por causa de trabalhos, não trabalham. Então, se haver um clube, os atletas vão ter uma motivação. Né? O clube dá uma motivação ao atleta, então o atleta não falta, mas assim o atleta abandona porque não há o clube na cidade de Chimoio. Mas como eu sempre treino para Verde Maputo, por isso eu sempre estou firme no atletismo. Depois da história do jovem Genito, atleta da cidade de Chimoio, a atuar para a equipa do Ferroviário de Maputo, como é que olha a questão de não ter atletas de alta competição que poderiam até estar a nível dele? Para além disto, a questão de faltas de clubes, né? Clubes que podem motivar de alguma forma esta modalidade a nível da província. Como é que olha? Bem, creio que Genito, antes de mais, é um guerreiro, não é fácil manter os índices de alta competição. Okay. Portugal ele se encontra nestas condições. Infelizmente, em Manica não temos clubes que apostam tanto assim no atletismo. Okay. Não temos clubes que apostam tanto assim no atletismo. É uma missão de todos nós resgatarmos a mística do atletismo ao nível desta parcela do país. Okay. Os clubes deverão entender que é um imperativo nacional que abracem, sejam solidários com esta modalidade, que tenhamos mais campeões. Genito atuou para o Ferroviário de Maputo, treina aqui em Manica, realmente não há atleta de seu nível aqui em Manica. Genito é um atleta da seleção nacional. Exato. Já participou em competições de jogos africanos, já participou em jogos da CPLP, então é um atleta da seleção nacional que precisa manter os índices de competitividade em alto. Okay. Para tal, é necessário que haja também condições, okay, porque ele é um atleta, necessita de uma assistência, de assistência financeira, desportiva e todas as outras componentes de modo que sinta-se confortado e trabalhe com foco de elevar a bandeira da seleção nacional. Exato. A questão da pré-convocatória, né, dos pré-convocados para a Operação Camarões, nós sabemos que foi a equipa do Camarões foi a primeira a tirar os jogadores pré-convocados para esta Operação Moçambique. E Moçambique seguiu. Será que esta demora, né, ser primeiro o Camarões a tirar a lista dos pré-convocados, não será um afeto, se calhar, olhar para os jogadores que atuam para a seleção de Camarões? Não, acredito que não, porque tanto Moçambique quanto Camarões vão realizar jogos amistosos nas datas FIFA. Já no dia 8, Moçambique terá um jogo amigável diante da Guiné-Bissau. Depois, no dia 13, vai jogar diante da seleção angolana. Por sinal, dois países fazem parte, comungamos algo de comum, comungamos algo que é a língua portuguesa. Então, os jogos vão ser em Portugal, no caso na capital, em Lisboa. Vai ser duplo encontro em que o selecionador nacional Luís Gonçalves dizia vai ter a oportunidade de ver em loco quais são os jogadores com que pode contar para a Operação Camarões. Mas também nas mesmas datas, os Camarões estarão também no continente europeu, no caso na Holanda. No dia 8, creio que Camarões fará o jogo diante da Argélia, e no dia 13 diante do Japão. São duas equipas, ou são dois adversários que naturalmente estão acima dos adversários em que Moçambique irá encarar nestas datas FIFA. No entanto, é necessário que nestas datas FIFA Luís Gonçalves ensaie um combinado nacional dentro das nossas pretensões. Olha que Moçambique tem uma pré-convocatória rica, uma pré-convocatória rica entre surpresas e o já esperado, porque tem uma e outra estreia e tem boa parte dos jogadores nós já contávamos que estariam na seleção nacional. Também gostava que o selecionador nacional começasse a ensaiar reformas na seleção nacional, nos Mambas. É a hora de ensaiarmos reformas, porque é só olharmos para a idade dos
chamados os craques da seleção nacional. Exato. O Michel, Quito, Zanedine Júnior, Telinho, o Domingues. Já estão na casa dos 30, Domingues 30, também na casa dos 30, mas é o mais velho da seleção nacional, com 37 anos. Okay. Então temos que ensaiar essas unidades, porque se for já perceber, são unidades indispensáveis no 11 da seleção nacional. Automaticamente, pelo desempenho desportivo, tem um lugar assegurado no 11 nacional. Então já é o momento do selecionador nacional, Luís Gonçalves, e a sua equipa técnica ensaiar reformas na seleção nacional, porque não vamos ter Domingues para sempre. Okay. A idade cronológica também tem também seus desafios. Okay. É verdade que a complexão física desses jogadores também joga ao favor, mas é necessário que comecemos agora a ensaiar essas reformas. E Luís Gonçalves tem um leque de jogadores em altura. Okay. Tem um leque de jogadores em altura, uma geração de 95, tem bons jogadores na casa de 1995, estamos a dizer, com os seus 24, 25 anos, e há que salientar o regresso de Gildo Vilanculos, um meio campista de excelência. Temos lá o Geni Catamo, são jovens que podem dar uma outra graça à seleção nacional, tanto como o Luís Mikisone, que está a brilhar no Simba da Tanzânia. Temos também o Witis Kembo, tanto como o Reinildo, Amâncio, o Neymar. Temos que aproveitar essas unidades, dar confiança a esses jogadores, porque realmente são o futuro da seleção nacional. É o momento de Domingues, Michel, Zanedine e companhia fazer o traspasse do bastão para que esses jogadores prossigam com sucesso na seleção nacional. Atenção, esta reforma deve ser acompanhada de glórias, de vitórias. Temos já as datas FIFA. Quero acreditar que Luís Gonçalves tem a oportunidade de ensaiar duas equipas e daí extrair o 11 neste caso, a pré-convocatória tem por aí 34 jogadores. Sim. E como é que ele vai fazer a gestão? São 22 jogadores praticamente. A gestão vai ser em função da produtividade dos jogadores mesmo. Quero acreditar que boa parte dos jogadores que vão corporizar a Operação Camarões sairão dos campeonatos europeus, porque são os campeonatos que já têm datas marcadas, alguns já arrancaram, então são jogadores com alguma dinâmica já no ativo, diferentemente do lado moçambicano. Porque nós praticamente voltamos a uma semana aos treinos e isto dos pré-convocados dos jogadores que atuam no Moçambique, será que isto não pode ser uma desvantagem? É sim uma desvantagem. Por esta razão dizia que o selecionador nacional terá de apostar mais nos jogadores que já estão no ativo. Reginaldo, Michel, Zanedine Júnior, Geni Catamo, Gildo Vilanculos, Reinildo e companhia. Agora, do lado moçambicano em particular, temos jogadores que, com alguma exceção, jogadores que conseguem adaptar-se, e quero acreditar que nestas datas FIFA, já do próximo mês, dia 8, dia 13, os jogadores vão ter que provar o ar da sua graça. Vai ser o momento em que terão que fazer da ocasião um cavalo de batalha e provar ao selecionador nacional que realmente está em condições de defender a seleção de todos nós, que é os Mambas, porque se já olhando para o duplo compromisso já para novembro diante dos Camarões, Moçambique tem desvantagem, porque os Camarões, perdendo ou ganhando, já têm um lugar assegurado, porque o campeonato vai decorrer no seu país. Já Moçambique carrega esta responsabilidade ou esta pressão. Seria muito bom que Moçambique conseguisse os 6 pontos diante dos Camarões nesta dupla jornada. Para tal, a equipa nacional terá de mostrar realmente o ar da sua graça, terá que fazer das tripas do coração. Nós queremos vitória e sabemos que estamos a viver um momento atípico. Tanto a Covid afetou a todos. Então não vamos usar a desculpa da Covid. Vamos usar os jogadores que estão em condições, colocá-los nos lugares certos, nos momentos certos, para alcançarmos o nosso desiderato, que é vitórias neste duplo compromisso diante dos Camarões. E esta vitória será já arquitetada a partir das datas FIFA, no dia 8 e 13 do próximo mês, nestes compromissos amistosos diante da Guiné-Bissau e Angola, respectivamente. Obrigado, Tércio. Nós queremos lhe agradecer por ter aceito o nosso convite para tecer um bocadinho a relação ao desporto. Nós sabemos um jovem formado na área, já é para além da classe acadêmica, também um desportista, né? Já atuou como atleta. Fatos que te marcaram, só para terminarmos, fatos que te marcaram a semana. No âmbito desportivo, eu iria destacar 2 factos que me marcaram durante a semana. O primeiro pela negativa, o segundo, obviamente, pela positiva. Pela negativa, eu pude presenciar a ignorância total
dos jovens e adolescentes com relação à pandemia da Covid-19. Ok. Eu pude presenciar jovens e adolescentes nas ruas praticando futebol ao belo prazer, descontraidamente, a ignorarem as medidas a serem observadas. E eles praticam esta atividade à revelia das autoridades comunitárias. Gostava de usar desta ocasião para apelar às autoridades competentes, às autoridades policiais, comunitárias, a fiscalizar estas ações. Em quase todos os bairros da urbe, encontram os jovens a praticar futebol normalmente, como se nós estivéssemos a viver um momento atípico. Olha, a Covid-19 é uma coisa séria. A Covid-19 infecta qualquer um, hospitaliza, na pior das hipóteses, mata. Então, é o momento de todos nós chamarmos a consciência e agirmos de maneira mais responsável. O facto positivo que me marcou é mesmo na mesma linhagem, pude presenciar jovens e adolescentes também praticando atividade física em centros abertos, como o Estádio Municipal de Chimoio, o recinto de Ripinga, tanto como pelas ruas da urbe, observando aquelas medidas todas recomendadas. Porque quando estás num centro aberto, já tem a possibilidade de fazer o exercício no seu cantinho, consegue observar o distanciamento físico e por aí em diante. É verdade. Queremos ser campeões, queremos sim manter os índices, queremos sim manter o corpo em condições. No entanto, temos que observar essas restrições todas, porque estamos num momento atípico e se realmente queremos ser esses campeões, queremos ser esses bons desportistas, temos que salvar a nós e ao nosso próximo, de modo com que Moçambique tente ao máximo gerir esta situação da pandemia da Covid-19. Mais uma vez queremos lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. E nós queremos agradecer por ter aceito o nosso convite, Tércio. Nós traremos mais notícias na próxima edição. Fiquem a acompanhar as nossas atividades nas plataformas digitais. Estamos a falar do Facebook, Instagram, YouTube. PM Franco TV está lá, a primeira televisão online é Manica, líder em visualizações e audiência na qualidade certa. Hora do Esporte, como disse, termina por aqui. Boa tarde, fiquem bem.